líder! Seja muito bem-vindo ao meu canal Denise Cardoso, Liderança e Gestão de Talentos. E hoje eu vou falar de um tema extremamente relevante para líderes como você que querem construir relacionamentos positivos e maximizar os resultados da sua equipe. Hoje eu vou falar sobre as armadilhas do ego da liderança e como neutralizá-los. Ficou interessado? Então vem comigo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Bom, muito se fala do conceito do ego e dos efeitos nefastos e até tóxicos do ego na criação das nossas relações interpessoais. Tá? E eu não vou trazer aqui um conceito muito elaborado de ego, porque para isso eu precisaria recapitular conceitos da psicologia freudiana sobre o que é o ego. Eu gosto de trazer um conceito mais prático e objetivo do que para mim é uma boa definição de ego. Tá? Quando nós dizemos que temos um ego inflado ou quando estamos armadilhados à volta do nosso ego, significa que nós estamos centrando as nossas decisões, as nossas ações, os nossos pensamentos à volta das nossas próprias necessidades. E quando fazemos isso, comprometemos e ferimos o atendimento da necessidade das outras pessoas. Esse é um conceito que pode ser muito rudimentar, mas se a gente transportar um pouco para o exercício do papel da liderança, e se a gente também, e é sempre importante a gente relembrar que a missão de alguém que está num papel de liderança nada mais é do que inspirar pessoas a atingirem determinados resultados, isso passa obrigatoriamente por nós atendermos as necessidades dos outros. E é também muito interessante a gente ver que nem sempre nós estamos atentos àquilo que compõe as necessidades humanas de qualquer ser humano, inclusive as suas próprias necessidades e as necessidades da sua equipe. Né? Então eu costumo resumir as necessidades humanas em 5 grandes categorias. Tá? A primeira delas, obviamente, que é a necessidade que nós temos de sermos empatizados. Né? Então, queremos que os outros empatizem com aquilo que sentimos, com aquilo que estamos vivendo e que nos compreendam. Né? A segunda necessidade é a necessidade de sermos estimados, né? E de gostarem de nós. Né? Então, o senso de autoestima é uma coisa que está presente. Né, em quase todos os seres humanos, né, seres humanos, digamos, considerados saudáveis, e, portanto, buscamos o tempo todo, de alguma forma, que as pessoas nos validem nas nossas ações, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. A terceira necessidade é uma necessidade também muito comum e que transparece através de múltiplas ações e pensamentos, que é a necessidade de sermos incluídos em tudo aquilo que nos diz respeito, né? Queremos nos sentir valorizados e para isso passa muitas vezes por nos sentirmos incluídos no processo de decisão, incluídos dentro de um grupo, reconhecer-nos pertencendo a um determinado lugar. Tá? A quarta necessidade humana é a necessidade de nós partilharmos ou compartilharmos aquilo que pensamos com os outros, né? Que passa também pela inclusão. Mas mais do que isso é a necessidade de nós dividirmos com o outro o nosso mundo, as nossas experiências. Tá? E a quinta necessidade é uma necessidade também muito básica do ser humano, que é a necessidade de suporte. Todos nós, em algum momento da vida, em algumas circunstâncias, precisamos de receber suporte. Tá? Essas eu diria que são as 5 principais necessidades básicas do ser humano. Agora vamos transportar isso para o exercício da liderança. Né? E como é que a gente ao olhar para a nossa equipa, né, e na gestão das relações com a nossa equipa, como é que nós atendemos as necessidades da nossa equipa e como as nossas armadilhas do ego acabam ferindo o atendimento dessas necessidades. Então, vem comigo, porque agora eu vou falar um pouquinho sobre as 4 principais armadilhas do ego do líder que destroem o seu poder de influenciar a sua equipe e de construir relacionamentos saudáveis. Boa parte das armadilhas do ego da liderança vem da necessidade que o líder tem de provar que ele é merecedor daquela posição e que não foi por acaso que ele foi escolhido para ser líder. E olha que incrível as armadilhas que o nosso ego nos prega. A primeira delas é a armadilha de
sentirmos a necessidade de estarmos sempre certos e mostrarmos que estamos certos e que sabemos mais do que a nossa equipa. E você pode me perguntar, puxa, Denise, mas será que eu como líder faço isso? Sim, você como líder faz isso e muitas vezes faz sem estar consciente que está fazendo. E você pode me perguntar, mas como é que eu faço? Quais são as minhas ações que demonstram que eu estou invadido pela armadilha do ego, do estar sempre certo e mostrar que sei mais? Naquele momento em que você está todo um instante procurando o erro no trabalho que a sua equipa faz. Aquele momento em que você, perante uma apresentação, uma ideia que é dada, um comentário que é feito, você vai lá e dá o seu toque pessoal. No momento em que você vai lá e acrescenta alguma coisinha. No momento em que você vai lá e você tenta mostrar o outro lado da moeda. Ou seja, o tempo inteiro a gente inconscientemente desvalida aquilo que a nossa equipa está fazendo. E agora eu pergunto para você, você já pensou o efeito, o impacto que esse tipo de comportamento tem na autoestima da sua equipa? Pois eu vou lhe dizer que esse comportamento repetido ao longo do tempo causa um sentimento de incompetência, um sentimento de desvalorização, um sentimento de fracasso e de falta de autonomia para conseguir realizar coisas. E isso ao longo do tempo também cria a diminuição da moral da sua equipa. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer como líderes é identificar essa armadilha para depois então pensarmos como é que podemos, através das nossas atitudes, contrapor essa tendência. A segunda armadilha do nosso ego como líder é a nossa necessidade constante de querermos entregar resultados a qualquer custo, não importa o caminho feito. Eu costumo dizer que é o famoso líder que ganha a guerra e mata o exército inteiro. Então, muitas vezes, quando estamos muito centrados em mostrarmos para a organização que somos líderes empoderados, que entregamos valor, que marcamos grandes golos, começamos a ter comportamentos com a nossa equipa para pressioná-los ao atingimento desses resultados. E ao fazer isso, fazemos isso de uma forma muitas vezes pouco funcional, né? Então começamos a querer controlar, começamos a querer fazer microgestão, começamos a querer buscar a perfeição do resultado, entrega de resultados outstandings com um tempo muito curto e começamos a criar uma pressão muitas vezes desnecessária e desproporcional ao resultado que queremos atingir. E ao longo do tempo isso vai criando um sentimento na equipa que o líder está muito concentrado na sua necessidade de mostrar o resultado e de gerir a sua visibilidade do que propriamente privilegiar o caminho que a equipa está fazendo. Portanto, a forma com que fazemos isso comunica para a equipa que o que realmente importa para você, líder, é o golo que você vai colocar e não importa tanto o caminho. Portanto, isso geralmente também diminui a moral da equipa, tira energia, tira o engagement, porque eles não percebem que eles fazem parte desse todo e que eles também são uma peça fundamental na entrega desse resultado. Eles se veem muito mais como um meio para atingir um fim do que como uma parte integrante desse resultado. A terceira armadilha do nosso ego como líder é a nossa necessidade constante de mostrarmos que somos indispensáveis. E como é que fazemos isso? Quando aparecemos naquela reunião completamente desnecessária, em que a nossa equipa poderia ter tomado todas as decisões sem a sua presença, naquele momento em que você faz um comentário que nada mais é do que a repetição, por outras palavras, de alguma coisa que a sua equipa já disse. Aquele momento em que a sua equipa faz ou comete um erro e você dá a entender que se o caminho tomado tivesse sido outro ou até sido tomado por você, a decisão teria sido muito melhor, né? Então, a forma como nos comunicamos com a nossa equipa e como reagimos aos eventos muitas vezes estão carregados de intenções e de necessidades no nosso ego. E, mais uma vez, qual é o efeito que isso causa na sua equipa? A sensação de que, nossa, nós somos um meio para atingir um fim, estamos aqui, na verdade, sendo coadjuvantes de um resultado que precisa ser alcançado para fazer o nosso líder brilhar. Então, mais uma vez, a gente diminui a moral, a gente diminui o engagement e com isso você tira o seu poder de influenciar e de ter a sua equipa do seu lado. A quarta e última armadilha do nosso ego como líderes é a nossa necessidade constante de queremos manter a nossa visibilidade e reputação dentro da organização. E muitas vezes fazemos isso tirando a visibilidade
dos nossos membros da equipe dentro da organização. E sabe como é que você faz isso? Naquele momento em que você fica incomodado quando um membro da sua equipe aparece um pouquinho mais do que você numa determinada reunião, quando um membro da sua equipe é convidado para participar de alguma coisa e você não foi informado e você fica incomodado com isso, ou quando você acha que em algum momento você deveria ter sido chamado para participar de uma decisão e você não foi incluído. Dependendo da forma como você reage a essa situação, você está comunicando para a sua equipe que de alguma forma você é mais importante do que eles. E isso, ao longo do tempo, também cria a sensação de que eles não fazem parte desse conjunto, que eles, na verdade, são um instrumento, um meio para ajudar você a atingir os resultados. Com isso, o que você está criando é desmotivação, desengagement e perdendo o seu poder de influência também com a equipe. Portanto, observe também se essa armadilha também não está invadindo o seu ser. O grande perigo das armadilhas do ego da liderança é que as nossas equipas, elas observam e percebem aquilo que fazemos e a intenção com a qual fazemos muito mais facilmente e nitidamente do que imaginamos. E, portanto, muitas vezes a gente acha que está agindo e comunicando uma determinada intenção, mas na verdade a nossa real intenção não é essa e a nossa equipa percebe. Então, alguns líderes me perguntam assim: tá bom, Denise, mas eu tenho o meu ego, eu tenho as minhas necessidades e agora eu não posso mais ter necessidades do ego, eu não posso mais fazer as coisas do jeito que eu acho que eu tenho que fazer? E a minha resposta é sim, líder. Você pode ter as suas necessidades atendidas e você também pode ter, muitas vezes, invasões e armadilhas do seu ego. O que você não pode fazer é tornar essas necessidades do ego tão extremas e tão intensas a ponto de você diminuir ou não atender às necessidades da sua equipe. Essa é o grande pulo do gato. É como é que a gente consegue administrar as nossas próprias necessidades como líder e ao mesmo tempo sem ferir a necessidade do outro. Esse caminho não é fácil, ele é um caminho que leva tempo e exige algumas coisas por parte do líder. A primeira delas é, cada vez que a gente vai tomar uma decisão ou ter uma ação, a primeira pergunta é: por que eu estou tomando essa ação e estou tendo essa reação? E a segunda pergunta que você tem que fazer é: que efeito ou o que eu estou comunicando à minha equipe fazendo isso? Ou seja, a partir do momento em que eu tenho consciência de por que eu estou tendo uma determinada reação e observando o impacto que isso tem na minha equipe, eu estou no meio caminho andado para caminhar para o terceiro passo, que é encontrar novas formas de responder perante as circunstâncias e os desafios que me aparecem, e não nos deixarmos armadilhar pelas nossas necessidades do ego e principalmente aquelas que vão ferir e pôr em causa as necessidades da sua equipe, porque caso contrário, se você não seguir esses 3 passos e de uma forma deliberada, em pouco tempo você vai diminuir a moral da sua equipe e você vai perder a sua equipe, porque as pessoas vão tentar encontrar outro lugar, outro líder, outra cultura, onde elas vão conseguir encontrar mais oportunidades de ter as suas necessidades atendidas. Portanto, a escolha é sua, a decisão é sua. Em que lugar, em que ponto da sua liderança você quer estar? Até o próximo vídeo.